Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. É uma honra também poder mediar esse bate-papo, que é um tema que muito me chama a atenção, que é como a gente pode pensar na longevidade em trabalhar com dança, né? A gente sabe que o mercado da dança por si só no Brasil é uma relação muito complexa que existe, e aí nada mais justo e digno do que convidar algumas referências que inclusive fizeram parte da Working Session e fazem parte desse projeto há muito tempo, né? Então, a relação que a Jazz Nascimento tem com o Felipe é muito antiga, não tão antiga, peraí, mas é uma relação longa, de longa data, assim como com a Mayara. A Mayara estava presente em uma das primeiras edições de grande porte da Working Sessions, na edição Amálgama. Então, é muito importante a gente referenciar as pessoas que vieram antes da gente, que estão aqui, enfim, né? Mantendo esse legado vivo. Então, é uma honra para mim estar nesse lugar de mediação com vocês, que são grandes referências no mundo da dança para mim, para todos nós. E é isso. Bom, a dinâmica vai ser bem tranquila, né? Então, só para explicar um pouco como é que vai ser esse bate-papo, os primeiros minutos, a primeira parte desse bate-papo vai ser a gente trocando ideia com vocês, vocês trazendo um pouco da trajetória de vocês, e eu fazendo algumas provocações para a gente poder se inteirar nessa atmosfera, ou seja, depois, os minutos finais, a gente vai abrir um mic para que todo mundo possa participar, fazer as suas indagações, as suas perguntas, contribuir nessas reflexões a partir dessa atmosfera que a gente está construindo todo mundo junto, tá ok? Então, para começar, eu gostaria de que vocês abordassem um pouco de como que é a trajetória na dança de vocês, como que vocês começaram a dançar e o que, que foi que vocês passaram para poder chegar até aqui. Eu sei que é uma questão muito longa e complexa, mas para vocês focarem principalmente em quais foram esses desafios, quais foram as surpresas boas que essa trajetória também ofereceu para vocês e quais foram as estratégias que vocês foram traçando para poder superar esses desafios. São esses 3 pontos, então. Fiquem à vontade. Vou começar aqui, sem nenhuma régua aqui, mas muito feliz de estar aqui na Work Session, muito feliz de acompanhar o processo da Work Session, né, de todos os anos que já existe enquanto um projeto formal até chegar hoje. A gente vê o quanto vai movendo em questão de coletividade. Então, ter você aqui, né, fruto também dessa geração. Eu gosto muito de pensar essa questão de semear e colher os frutos e esse processo cíclico. Então, é muito lindo ver várias outras caras aqui num projeto que não é só espetaculoso, não é só a festa, mas também é um processo pedagógico, de formação, de educação, de cuidado. Então, eu estou aqui também por esse ciclo que sempre vem se renovando. Também tem a Jéssica, uma sobrinha linda, né? Ver várias, como ela, várias outras pessoas também dela que chega na cena e está conseguindo estar se profissionalizando, está aprendendo, está criando versões de si, é muito lindo. Então, por isso, maravilhoso estar aqui no meio, né, no coração de São Paulo, na Avenida Paulista, com tudo acontecendo ali, a gente aqui criando esse lugar seguro de troca. E eu, Felipe Couto, uma jovem maricona de 42 anos, sou cria da dança, das culturas urbanas. Eu sou de São Paulo, Zona Leste. Assim, quando a gente fala de culturas urbanas, muitas pessoas vêm de outras regiões. Então, muitas vezes eu estou numa roda que eu sou o único de São Paulo. Então, eu sou de uma família da Vila Carrão, de São Paulo, família negra. Meu pai e minha mãe negras, que se conheceram nos bailes. Então, esse lugar da dança, das culturas, sempre estiveram muito próxima de mim. Meu irmão mais velho, tem um irmão mais velho que andava de skate, então sempre gostei também dessa questão, né? Vou falar muito sobre cultura urbana, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre culturas de rua, culturas negras. Mas foi com 15 anos, lá, que ano foi? 99, por aí, final dos anos 90, que eu, de fato, começo a praticar dança com o B-Boy Dija, que era um artista do meu bairro. Acho que todos... Muita gente tem uma pessoa ícone no seu bairro, então o Dija era essa pessoa que sempre estava com as melhores roupas, sempre estava indo nas festas. Quando tinha quermesse no bairro, ele entrava, todo mundo ficava esperando ele. E teve um momento que ele começou a treinar na garagem do meu tio, e foi minha primeira sala de aula. Primeiro momento que eu marco o meu primeiro footwork, que eu comecei com break, igual a vários jovens nas periferias. Então, foi dia 17 de setembro de 99. Eu lembro porque foi aniversário da minha prima. E eu tenho isso aí como um marco na minha trajetória, porque, de fato, eu parei de ser
um admirador, né? Sempre vi os grupos de capoeira, todo, né? Na TV também, o começo da MTV, nesse auge da MTV nos anos 90, mas sempre muito tímido, né? Muito introspectivo e nunca consegui experimentar no corpo. Então foi nesse momento que eu começo minha trajetória de construção do meu corpo, de comunicação através do meu corpo, através da dança, e foi no hip hop. A partir daí eu comecei, lembro a primeira vez também que eu estive num baile de break, que a gente chamava, era bem de break mesmo, foi ali na Avenida Rio Branco, no Green Express, que foi o primeiro momento que eu me reconheci enquanto comunidade. Antes era ali no bairro, na garagem do meu tio, na Conselheiro Carrão, em festas, né, essas coisas, mas muito cultura do bairro. Mas foi nesse momento, no Green Express, que eu me entendi enquanto uma comunidade, dentro da cultura hip-hop, que tinha muitas estéticas, que já estava ocupando esse lugar também de produção. Ali, na época, anos 90, teve uma figura muito importante, já entrando nessa discussão de produção, que foi o Rony Yoyo, que acabou de fazer a exposição de hip-hop no Sesc 24, junto a Street Breakers, também produzia algumas festas, do Mr. Fê e do Bispo. Então foi nesse contexto que eu me adentro à cultura hip hop como dançarino. Ali o Dija, nesse momento, estava se criando a Companhia Discípulos do Ritmo, que é considerada a primeira companhia de dança contemporânea profissional, voltada para o palco, onde Frank Jara, que foi meu segundo pai, selecionou alguns dançarinos de breaking que estavam sem grupo, para criar essa companhia, e foi bem nesse momento que eu estava com o DJ, então ele me convidou para ir nos ensaios. Então eu tive o privilégio de acompanhar esse início da profissionalização das danças urbanas em São Paulo. Então eu lembro das brigas que eles tinham com a galera, que chamava eles de vendidos. Eles estavam, não, a gente precisa viver disso, né? Não dá para ficar fazendo jornada dupla, a gente tem que se preparar, a gente quer criar uma profissionalização. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar isso, me formar na Companhia de Discípulos do Ritmo. Minha formação é não acadêmica, mas eu considero, de fato, essa experiência de mais de 15 anos na companhia como minha grande formação de conhecimento, artística, formação de mundo também. Com a Discípulos do Ritmo viajou o mundo, né? Europa, a Frank apresentou o solo em Nova York. Então, sempre teve muito essa contaminação do que estava acontecendo também no circuito da Europa, né? No começo dos anos 90, várias companhias, vários festivais. Foi quando as danças urbanas começaram a entrar para esse circuito também de festivais de dança, grandes companhias, dançarinos começaram a trabalhar também nesse movimento. E, ao mesmo tempo, eu tinha muito forte esse lugar, digamos, mais raiz, que eram as batalhas ainda. Então, durante muito tempo, eu ia para o Jardim Maria Sampaio, na Zona Sul, que foi o meu primeiro grupo de break, que foi os Sampa Masters, que tenho muito carinho, que me construiu também. Ia para a Casa do Hip Hop Diadema, que foi muito importante, é o marco do hip hop em São Paulo. Então, esse fluxo também do ABC, a Backstreet Crew, que estava ali sempre fomentando, com o Marcelinho, com a Drica, com o Banks. Então, eu tive o privilégio de viver isso. Finalzinho da São Bento também. E nesse processo, junto com a Discípulos do Ritmo, eu acompanhei também o Frank, pegando o telefone, contato por contato, tentando vender, dialogando com as diretoras dos festivais, ouvindo nãos, falando que a dança de rua, na época chamada assim, era para estar na rua, que o palco não se adequava, que a forma de coreografar esses trabalhos não era interessante, era muito infantilizado. Então, eu acompanhei tudo isso, né? O processo que a gente tem de construir argumentos para estar nos lugares. Então, também foi um processo importante. Ali, na Discípulos do Ritmo, passei pela parte técnica também. Sempre gostei muito do backstage, que é a parte de iluminação, parte de cenografia, parte de figurino, essa parte de produção também. Tive como um mestre, assim, primeiro contato como profissional produtor, o Dirk Korel, que é um produtor alemão que mora na França e na época estava no Brasil, com um projeto que trouxe o B-Boy Storm, lendário B-Boy Storm, num projeto do Instituto Gut.
Então, ali eu vi, primeira vez, uma figura de um produtor que estava trabalhando com hip hop, com as danças urbanas, estava nesse diálogo também de entender qual é o lugar da cena, qual é o lugar das ruas. E daí foi crescendo meu interesse por produção também. Então, sempre tive muito próximo essa coisa da cena, as aulas, assim, como profissional, a primeira vez que eu, né, tive algum trabalho mais formal com a dança foi na hora do intervalo, um programa público que tinha aulas aos fins de semana, então com esse dinheiro eu conseguia pagar a minha passagem para ir nas aulas do Frank, para ir nos ensaios, então foi a forma que eu consegui financiar minha formação artística. Logo depois eu dei aula no programa vocacional, que até hoje segue sendo um programa de formação artística muito importante, que a gente conquista aqui em São Paulo. Está muito socateado, mas para mim foi muito importante estar ali como docente. A gente tinha reuniões pedagógicas com pessoas de outras linguagens, principalmente da dança contemporânea. E ali, de novo, a gente estava em roda, na época, muitas poucas pessoas. O Ivo Alcântara estava na época, o Eduardo Sô, mas tinha pouquíssimas figuras das danças urbanas espalhadas. E, novamente, ali tentando justificar, dialogar, argumentar o porquê nossas formas de ensinar dança, nossas pedagogias eram válidas, né? Não precisam passar pela branquitude, pelo esse pensamento eurocêntrico. E nisso eu acho que foi criando esse entendimento de mercado, como poderia estar ali. E aí tem esse outro recorte também, né, que é uma bicha dentro da cena do hip hop. Eu tive, né, uma relação no próprio grupo do São Paulo Masters com a Bionda. Ali foi também 2002, 2003. É uma relação bem revolucionária para a época, no entendimento de informações e acesso à informação. E isso também sempre atravessou muito. Então, o hip hop até hoje é um lugar que me chama a atenção, mas não me sentia pertencente como um todo. Então, sempre veio um desejo de criar algo que, de fato, coubesse outros corpos, outras experiências, outras vivências, outras afetividades. Aí, pulando, assim, umas coisas para não estender, né, também criei o Grupo Funk Fanáticos, então, uma coletividade muito próxima de mim. Morei fora, quando eu volto, eu sinto, de fato, esse desejo de criar esse outro espaço. Foi quando eu criei a Festa Amém, começou a chamar Amém Brothers, depois começou só a Festa Amém, que era uma festa, de fato, que convidava DJs para a gente criar esse espaço de experimentação, de encontro, de celebração. E ali começou a chegar mais pessoas, como Félix Pimenta, Biel Lima, Isis Virgílio, passou artistas como Dana Lisboa, muitas pessoas, a Jess, muito novinha ali, não sei se falsificava o RG para estar lá. E realmente ali sentiu esse clique, esse encaixe, falou, não, é nesse lugar que a gente vai fomentar, esse é o lugar que é nosso. Ali começa a fomentar a comunidade Ballroom, então, que vem para complementar, e de fato é um lugar muito próspero hoje que temos, que depois de algum tempo a gente se entende quanto coletivo AME e começamos a desenvolver várias atividades, começamos a produzir balls, painéis, começamos a fazer performances, nós, enquanto artistas independentes, começamos também a fomentar nossos trabalhos autorais. E aí também tem o processo de me entender como curador, né, como uma pessoa que entende um ambiente, entende as necessidades da comunidade e essa relação com as instituições. E comecei também a dialogar com algumas instituições. E para mim, assim, um momento muito importante que a gente acaba de viver foi a Bienal Sesc de Dança, que aconteceu ano passado, que eu fui convidado enquanto curador. E ali a gente viu toda essa potência, assim, toda uma parte, talvez um fragmento dessa potência que a gente vem construindo na dança, que é a relação das danças urbanas, a relação da ballroom, a relação das danças contemporâneas construídas por outros corpos. O samba está presente, a capoeira está presente, o passinho está presente. Então, quando a gente pensa mercado da dança, infelizmente, a imagem que a gente vai criar na nossa cabeça é um palco com uma dança clássica, eurocêntrica, o discurso, as pessoas que estão escrevendo, as pessoas que estão apresentando esses trabalhos
também essas pessoas brancas, burguesas, cis, muitas vezes heterossexuais, e todo o que está em volta vai ser construído a partir dessas experiências. Então, é muito importante a gente ver essa alternância de poder dentro da economia criativa, dentro da produção, dentro da curadoria, sendo ocupada por outras visões, e a gente aqui nessas conexões também tive a oportunidade de conhecer Maiara também, a partir da experiência enquanto curador dos cursos de extensão da São Paulo Escola de Dança, que aí a gente abre um curso de samba no pé e chega Maiara e David Lima, Lira, e dá essa expansão também dessas potências. Então, fico muito feliz de construir essa caminhada e essa oportunidade que é estar aqui também. Eu fui no tempo. Ninguém levantou plaquinha. Irmão, agora eu queria saber também de você, como é que foi sua trajetória na dança, quais foram os desafios que foram surgindo, quais foram as surpresas boas que esse caminho te trouxe e quais foram as estratégias que você foi traçando para poder tanto viver nesse mercado, mas também pensar em uma agilidade, né? Como é que foi tudo essa trajetória? Do final para o começo, as dificuldades elas seguem até hoje, né? A cultura preta no nosso país ainda assim é muito difícil, mesmo com todo o know-how e currículo que ambos carregamos, ainda é uma cena difícil. Mais prazer, Maiara, tenho 37 anos, faço samba há 37 anos, assim como meu companheiro aqui ao lado, tudo inicia-se com família, né? Então, o nosso prazer das danças pretas, principalmente nós que somos do carnaval, do samba, então a gente aprende dentro de casa. Aprendi com os meus pais, que moraram aqui, né? Muito próximo da Bela Vista, nos Cortiços. Então, todos esses movimentos pretos que na década de 60, tratando-se samba rock, samba de carnaval, candomblé, enfim, todas as culturas que se migram e seguiram com militância até hoje, né? É uma dificuldade muito grande, mesmo com toda a questão do embranquecimento e principalmente da apropriação cultural. Não sei se no hip hop isso acontece, mas no samba no pé, no carnaval, na nossa cultura, a apropriação cultural é muito grande. Para além da apropriação, existe também a modificação. Para ser aceito, começa-se a modificar, até chegar a um ponto de você estar errado e você que é oriundo, nascido e criado ali. Então, eu estou no carnaval há 37 anos, como eu coloquei, fui rainha de bateria, fui princesa do carnaval, fui passista, estou como diretora artística da ala de passista do Vai Vai e já passei por algumas escolas de samba de São Paulo. Mas começa a minha trajetória dentro do carnaval, com toda certeza, e dentro da comunidade, dentro desses projetos sociais nas escolas e com a minha família, eu começo a entender um lugar onde eu aprendi dentro do letramento, da cultura preta, eu aprendi dentro da escola de samba. Então, tudo que eu carrego, até mesmo tratando dos meus business, dos meus cases, eu falo sobre isso, sobre a importância real, do movimento real, que a atividade escola de samba presta para a vida das pessoas. Então, eu começo muito nova, fala das crianças e tudo mais. Aí eu vejo que aquela cena ali, para mim, estava ficando um pouco escassa, pequena. Então, eu começo realmente a estudar. Então, como toda a sociedade, como toda a questão comercial, você precisa, às vezes, ceder algumas coisas, né? Então, você acaba indo para outras modalidades. Então, eu fui para o balé, fui para o teatro, para poder me enquadrar, para que quando eu pudesse realmente ter um poder de fala, uma notoriedade do assunto, realmente aplicar o que eu tinha em mente, né? Então, desde nova eu tinha essa ideia na minha cabeça que aos 30 anos eu teria as minhas questões, colocaria a cultura e colocaria principalmente o preto, o samba, que é a cultura do preto, periférico, dos povos escravizados, dos movimentos pretos no seu lugar de fala. Então, tudo que eu fiz foi pensando em estar nesse lugar. Então, fui passista, viajei, fiz televisão, modelei por muito tempo, seguindo os padrões. E quando eu vi que tinha uma brecha ali, eu começo a habilitar. Nem entendia que era isso, agora entendendo melhor,
mas começo a militar onde o meu cabelo importa do jeito que ele o meu estilo de me vestir não é muito colorido, não é muito chamativo, é o jeito que eu sou. E assim eu começo aos poucos. Com 18 anos, eu tenho a oportunidade de sair do Brasil, sempre voltado com culturas pretas, tá? Então, dancei samba, frevo, samba de roda, capoeira, danças afro contemporâneo, claro, tudo comercial, porque precisa ser aceito, então cria-se, né, um estilo, um business ali para poder ser comercial, e assim foi. Morei por 6 anos fora, então toda essa parte dos meus 18 até os meus 24 anos foram em alguns países. China, Rússia, Dubai, Turquia, Grécia, enfim, passei por vários países fazendo cultura. E em 2014 eu retorno para o Brasil, já com um pouco mais de nome, isso tratando-se da cena do samba, né? Então eu saio do passista da escola de samba, que é um mundo grande, porém pequeno, limitado, onde não tem remuneração, onde o passista é mais explorado do que aproveitado ali naquela situação. E depois eu passo para a parte onde entra essa questão da apropriação e essa modificação, onde tiram realmente esses corpos pretos diversos que ocupam esses lugares para a branquitude invadir e pegar realmente a parte boa, não a parte do racismo estrutural que existe, não a parte da hipersexualização que existe em ser passista, porque a gente tem essa questão desses corpos pretos, principalmente nós mulheres, de ser propriedades de seus senhores e tudo mais. Então esse mesmo corpo preto sai e vai para o carnaval, tá? Então isso até hoje acontece desse jeito. E volto para o Brasil. E aí eu vejo uma oportunidade de começar a pensar nesse lado empresarial, deixando a minha carreira artística um pouco, não de lado, mas trocando de lugar, saindo da frente para ir para trás, né? Enquanto isso, meu pai atuando como coreógrafo de comissão de frente, diretor de carnaval, diretor-geral, minha irmã porta-bandeira, minha mãe diretora de carnaval. Então toda essa expertise cultural eu aprendi realmente dentro de casa e não tem academia para isso, né? As culturas pretas não tem academia e nomenclatura. A gente aprende olhando e vivenciando ali com a sua herança ancestral ou até mesmo familiar, quem está vivo, né? E eu volto para o Brasil em 2014, Copa do Mundo, eu já com essa ideia de, preciso criar o meu business aqui. Concorro Rainha do Carnaval de São Paulo, para quem não sabe, o concurso Rainha do Carnaval de São Paulo é tipo um Miss Universo do Samba, é o maior título que existe, e me consagro como primeira princesa do Carnaval de São Paulo, pela Sociedade Rosas de Ouro, uma escola branca, porém, que me deu oportunidade, e conquistei esse espaço, e em 2016 eu me aposento como passista, como rainha de bateria, e começo a focar nessa ideia inicial de eu chegar aos 30 e tudo mais. Então, em 2015, na verdade, 2013, antes de parar com tudo, eu crio minha primeira empresa, que é a MS hoje, que movimenta justamente isso, pegar pessoas, principalmente periféricas, e movimentar o Black Money, fazendo a possibilidade. Então, todo esse período de expertise que eu tive, eu comecei a treinar pessoas, aplicando, como o David Lira, que ele citou, que é um dos instrutores, que hoje está indo viajar, indo para a Turquia, já foi para Londres, foi para a China, enfim. Começa a preparar essas pessoas para o mercado e eu me aposento no carnaval. Aposento 15, como a gente diz. Pego 15, fica aqui quietinho que eu vou fazer outra coisa agora. E assim começa. Aí monto samba fitness, monto MS, monto samba dama, fazendo todas essas questões. E aí realmente eu pulo de lado e é onde eu começo esse movimento de resgate do samba no pé. Porque o que acontece no carnaval hoje é o seguinte: a parte comercial e a parte lucrativa foi, de fato, tomada pela branquitude e por pessoas que não representam e que não estão nesse lugar. E nós, que somos realmente artistas, atuantes, pertencentes desse lugar,
não ocupamos mais, não estamos mais ali. A gente presta um serviço, na maioria das vezes não remunerados. Então, começa essa minha luta para trazer de volta esse lugar onde, sim, uma passista, ela precisa ser remunerada, ela precisa dançar, ela precisa da condução, ela precisa da roupa, do figurino dela. Eu não estou ali, o meu corpo não está à venda, pera, calma, os gestos, o modo, a dança, como ela foi ofertada na década de 80 e 90, não estão mais com esse movimento, com essa linguagem. E assim começa um resgate de tentar ocupar novamente. Difícil, como você disse, porém, estamos na cena. E assim foi. Fui passando por outros países novamente, palestrando, fazendo carnaval. Acaba o Carnaval do Brasil, começa o Carnaval em outros lugares. Londres, Alemanha, México. E tentando reeducar as pessoas, trazendo para eles que o samba, sim, é uma festa popular, sim, mas que, para além disso, ela tem uma representatividade e uma razão social muito maior do que eles acham, que eles pensam. Então, a trajetória hoje é essa. É fazer cultura, sim, porém, com pertencimento e valorização de quem realmente faz o samba e que abrange e, principalmente, acolhe pessoas de todos os tipos, né? Porque o samba ele vem do preto, ele vem da África, e ele se funde, ele se desenvolve dentro de uma senzala, que é o maior lugar de dor do povo. Então, da dor, fizemos essa cultura hoje. Então, hoje é isso que a gente tenta, eu e os meus tentamos fazer. Obrigada. É muito comum, na verdade, né, a gente ter uma trajetória parecida na dança, principalmente no início, que vem nesse lugar de resgate social, né? Então, muitas das vezes a gente começa a ter uma formação que é uma formação independente, que não é, assim como vocês, minha primeira aula de dança não foi dentro de um estúdio de dança, uma aula de balé, assim, foi uma formação independente, foi um projeto social, buscando resgatar aquela população, aqueles jovens, aquelas crianças da periferia, de uma possível trajetória muito comum que acontece no mundo da criminalidade. E aí, a partir disso, a gente vai despertando o nosso olhar para, tipo, nossa, não, eu não quero só dançar para me divertir. Eu quero trabalhar com isso, eu quero que isso seja meu futuro, eu quero que isso seja meu ganha-pão. E aí, isso vai acontecendo, né? Em alguns momentos, a gente começa dançando, até falei isso num vídeo de divulgação, não é Waking Sessions, mas quando a gente vê, a gente está fazendo outras coisas, né? Às vezes a gente já está dando aula, às vezes a gente está organizando eventos, às vezes a gente está produzindo, enfim, várias coisas, na parte de criação de projetos, tentando captar projeto, e isso vai escalonando, e quando a gente está criando coletivos, a gente está criando festas, a gente está ocupando lugares maiores, fazendo curadoria, então isso vai acontecendo, né? E aí é meio paradoxal para mim pensar, porque não necessariamente eu queria estar fazendo tudo isso, talvez eu gostaria só de estar dançando. Mas, infelizmente, se eu só estiver dançando, ou eu vou ter que ter uma outra ocupação profissional que seja fora desse mercado da dança para conseguir sobreviver, pagar minhas contas e pagar meu aluguel. Ainda mais morando na cidade de São Paulo, que, apesar de ser a maior cidade da América Latina, é também uma das mais caras, né? Ou senão vou ter que estar ocupando outras funções dentro desse mercado, como é muito comum na nossa trajetória. E aí eu vejo duas coisas em comum, né? Porque, por um lado, essas percepções foram acontecendo na trajetória de vocês foram escolhendo e decidindo, não, agora eu vou por aqui. Não, agora eu vou criar uma festa. Não, agora eu vou criar isso daqui. Agora. Então, isso foi conscientemente proposital. Eu acredito que em outros momentos na vida de vocês foi tipo, meu Deus do céu, eu preciso pagar minhas contas, então, nossa, surgiu essa oportunidade, vou agarrar, assim, né? Que também faz muito jus à nossa tradição em termos de sobrevivência. A gente sempre vai se virar nos 30, né? A população negra no Brasil, eu acho que é a população mais empreendedora que a gente conhece, né? Antes disso ser papo neoliberal. E aí, nesse sentido, uma outra coisa que me chamou a atenção é o fato de a virada de chave, a expansão nesse mercado, né, vocês encontrarem um futuro, uma longevidade nesse mercado, foi a partir do momento que vocês acolheram a si mesmos, assim, né? Então, seja, por exemplo, na sua relação com o hip hop, como que isso vai se transformando a partir do seu entendimento enquanto indivíduo, seja na sua relação com você mesma e como isso impacta na sua relação com o samba. Então, é perceptível que a partir do momento em que vocês falam, não, peraí, olha quem eu sou, olha onde eu estou, eu acho que dá para fazer alguma coisa diferente. Pelo menos a sensação que me deu é que foi isso.
houve um momento, mesmo que foi um longo momento, mas que vocês pararam e refletiram em como vocês estavam levando a vida de vocês na dança, e isso mudou. Só que isso não exclui o fato de que não há muito investimento dentro desse setor da indústria criativa, né? Se a gente compara, por exemplo, quando a gente vê outras linguagens, seja teatro, seja cinema, audiovisual, a gente vê que a relação que se tem com a dança é uma relação de investimento público e também privado, diferente no sentido negativo, entre aspas, né? E quando a gente olha a relação que a arte por si só tem com outros setores da indústria de uma sociedade, a gente vê que também é um lugar que não recebe muito aporte, né? O que significa o quê? Que tem outras profissões que não recebem, que recebem mais investimento da sociedade do que a dança, do que a arte de maneira geral. E isso não é, ai, nossa, por acaso do destino, ai, a arte, nossa, não vamos investir muito nisso, assim. A gente tem instituições de nome, como o SESC, que é uma grande instituição, que inclusive uma das maiores no Brasil, que consegue fomentar essa cena artística e cultural da dança, e isso é extremamente importante e louvável. Inclusive, é o que mantém muito das nossas carreiras ativas e em continuidade, mas ainda assim é uma ou outra instituição em relação a todo o potencial que o Brasil tem enquanto capacidade, né? Se a gente vai olhar para o nosso PIB. E aí eu acredito que isso é pelo fato da arte ter esse poder de transformar vidas, esse poder de transformar pessoas, de nos tornarmos pessoas mais críticas sobre o mundo, e com isso a gente vai conseguir tomar decisões mais assertivas sobre as nossas vidas, nossas trajetórias, mas também sobre toda a sociedade, né? E aí, ao meu entender, eu acredito que não é por acaso que não há tanto investimento. Por outro lado, continuo agradecendo muito por instituições como o SESC poderem estar fomentando esse tipo de espaço. Obrigada, SESC. Obrigado, Palmas SESC. Palmas pro SESC, gente! Uhul! Arrasou! Enfim, e aí eu queria que vocês partilhassem um pouco desse pensamento a respeito disso e conseguissem pontuar também o que poderia ter sido diferente na vida de vocês se vocês tivessem mais investimento, se vocês tivessem tido mais possibilidade de ter recursos para poder investir na arte de vocês. E aí depois a gente abre o bate-papo para todo mundo. Eu teria feito diferente. Na verdade, o caso do samba, né, ele até hoje não é considerado uma modalidade de dança. Então, até mesmo quando fiz São Paulo, foi a primeira vez, né, que teve aulas de samba. Primeira, né? A primeira. Agora tem uma curadora que é do samba lá. Isso, a Valesca Gomes, isso. Está começando, né? Isso, ela é porta-bandeira, enfim, mas foi a primeira vez que teve. Aí você pensa em São Paulo, na região que é muito próxima ali, que é a Tiradentes, com a São João, onde aconteceu o Carnaval de São Paulo, né? As maiores potências, os quilombos, né? Ainda quilombos ativos, que são as escolas de samba como Vai-Vai, Nenê de Vila Matilde, enfim, quase centenário, não tem aula de samba. Então, continuando a sua pergunta, o meu caso de mudar, eu já tinha essa ideia de migrar, porque, infelizmente, o nosso país, para além disso, né, o nosso país é muito preconceituoso referente à idade, né? Mulher, principalmente. Você é mãe, não dá mais, o seu corpo não sei o quê. Então, eu já pensava isso. Meu Deus, tá, quando eu tiver com 30, 40, eu vou estar dançando ainda? Mas será que o meu físico vai aguentar? Ele vai... Mas vão vir pessoas mais novas. E o nosso mercado ele tem um problema muito grande. Isso eu sinto mais no Brasil, comparando com os outros países que eu já atuei, que eu já estive, né? Independente da sua experiência, expertise e qualidade. Eles vão sempre optar pelo mais novo e o mais barato, né? Isso é um problema. Porque, né, eu acho que idade nenhuma pode superar experiências, vivências, com quem você trabalhou, com quem você atuou, quem foi seu grande mestre. E os valores estão invertidos, né? Então, nova eu já pensava nisso. Os valores serão invertidos. O que eu posso fazer? E quando eu volto para o Brasil, em 2014, eu vejo que as coisas estão rasas. Nossa, quando eu aprendi não era assim, porque eu chegava num lugar, eu tinha o entendimento, por que o preto, quando samba, ele levanta a calça? Por que a saia
das cuidadoras, né, que são as mamas de santo, as mamas de leite, elas levantam a saia, o fundamento de um turbante, o porquê o turbante, o porquê de uma trança nagô. Eu aprendi isso dentro da escola de samba. E aí, quando eu volto, eu olho, nada. Tudo acontecendo de um jeito totalmente estranho. Aí eu reparo, eu falo, não, peraí, alguma coisa está errada. Então, todos os meus projetos e o meu posicionamento foi pela falta. Então, eu comecei, de vez eu sentar e criticar, eu falei, bom, eu vou ensinar. Eu pedi licença aos meus mestres, que estavam vivos. Meu pai, que era meu maior curador, meu orientador, que faleceu, vai fazer 2 anos agora em agosto. E pedi licença, eu falei assim, com a permissão que vocês me autorizarem pela minha idade, eu vou tentar abordar e trazer para novas pessoas. E aí foi criando uma proporção que nem eu mesma imaginava. Então, a ideia de dar aula de samba era para ensinar as pessoas a sambarem direito, sem se apropriarem, sem fazerem coisas erradas. E aí, quando eu vi, eu estava com 37 aulas por mês, com filiais em 3 países, enfim, aí virou uma grande potência. E aí foi indo. Então, algumas coisas assim foram projetadas, planejadas, e outras aconteceram devido à oportunidade. Então, eu acho que nós, que temos essa ideia de missão e que realmente ama a arte, quando não é tão pensado e é mais agido pelo coração e pela alma, acaba ajudando. Porque você vai conhecendo pessoas como Jazz, vai agregando e a sua cadeia vai aumentando. Então, no meu caso, foi a falta. A minha também ecoou muito, que Mayara fala em várias coisas, tá? Só muda talvez a linguagem, mas o corpo preto tá lá de igual. Acho que eu vou também começar do final para o começo, que o começo é obrigado, Sesc, né, por conseguir minimamente mobilizar e fazer circular o financiamento para as artes. Eu vou falar aqui especificamente da dança, porque se a gente for falar de linguagem, vai ficar uma desproporção muito maior. Aí, falando da dança, a gente está no mês de abril, mês da dança, que tem tanto os equipamentos públicos quanto os privados, como o Sesc está com uma programação mais extensa que o comum de dança, mas quando a gente olha quais são as grandes companhias, né, quais são as grandes produções que estão acontecendo, quem são as pessoas que estão à frente de cada produção, onde estão as linguagens, onde está o samba nessa programação do mês da dança, no Sesc ou na secretaria, né? Onde estão as danças urbanas proporcionalmente nessas programações. E a gente também, se a gente vai falar sobre financiamento e editais para a dança, quantos corpos estáveis que a gente fala, né? São essa São Paulo Companhia de Dança, Comentando Balé da isso, Cidade. que nós temos, no caso nosso, que isso já faz parte do nosso letramento e até mesmo da nossa educação, para nossa cultura vir de um lugar tão de baixas oportunidades de aprendizado, às vezes nós não conseguimos nem chegar nesses lugares, porque sua documentação não é aprovada no edital, mas se eu não tive nem educação, espaço, oportunidade, como que eu vou ter o documento para poder estar ali? E aí, na maioria das vezes, a gente não consegue chegar. Hoje tem uns acessos, mas qual é o acesso? Qual o documento certo mandar? Né? E a gente acaba passando por essas eventualidades, né? Esses probleminhas. São esses aprendizados que acho que também aumenta a pressão que nós artistas temos, né? Porque a gente sempre a gente tem que, na nossa comunidade, a gente quer ser o melhor e a gente arrasa, a gente dá o nome, mas a gente vai falar com o mercado, a gente tem um monte de documentação, a gente tem uma linguagem para falar, a gente tem lugares que a gente tem que estar para ser visto, porque tem muita gente que não passa por edital, que o convite só chega, gosto de você, porque você estudou lá numa companhia fora, você fez residência não sei quantos anos no sul da França, então vem aqui coreografar, ou então vem aqui dirigir, vem aqui coordenar. Então esses convites acontecem para pessoas privilegiadas o tempo todo. Talvez eu e a Mayara conseguimos pegar alguma coisinha assim, né? Acho que a bolha é difícil, é muito blindada, né? Mas a gente consegue entrar, sentir o cheiro desse lugar, né? Então, para mim, sempre foi um processo também de continuidade. Eu tenho muitas referências, muitas pessoas que fizeram muito em questão de criação artística, em relação de mobilização, de fazer jams, de fazer festival, de fazer programações fora, de coreografar, de criar metodologia de ensino muito potente, mas o que não aconteceu é o financiamento que não chegou. Então, a falta de financiamento, que é quase como regar, ela impede a continuidade disso.
Então, por que a gente não tem várias companhias com mais de 10 anos de existência ativa? Como, sei lá, com um catálogo de festivais que circulou pelo Brasil, pelo mundo. Né? Qual é a primeira a companhia de wacking que a gente tem no Brasil? Não tem ainda. Né? A gente tem grupos que conseguem, com o investimento do bolso, ensaiar 2 semanas para apresentar uma coreografia de 10 minutos no Festival X. Tem talvez tenha uma premiação em dinheiro para o primeiro e para o segundo, mas a gente está fazendo por fomento. Né? A gente está fazendo circular. Então, a gente está buscando dinheiro em outro lugar para financiar nossas pesquisas, nossos trabalhos artísticos, a manutenção. Então, acho que a grande questão é o financiamento para as artes pretas, para as artes periféricas, para as artes dissidentes, de pessoas LGBTQIAPN+, a possibilidade também de bolsas ou espaços de formação. Né? A gente tem a São Paulo Escola de Dança, que, de passo em passo, está tentando se abrir, está tentando dialogar, e está tendo pessoas com outras experiências, estão tendo a possibilidade de ter o privilégio de uma formação artística, né, com diploma, com tudo, com pessoas com experiência para trocar, mas ainda tem um processo grande de chegar. Então, acho que a nossa grande dificuldade é ainda a gente conseguir se sentir legitimado. O que Mayara fala sobre o samba é muito preocupante, porque, como no cenário da dança, o samba não é considerado uma dança, os profissionais do samba não são convidados para darem palestra, fazerem formação, criarem seus trabalhos artísticos, suas pesquisas artísticas, que precisa de um tempo, né? Então, acho que essa é uma questão muito, muito latente, e a questão também de ser multifuncional, eu vejo por 2 lados, assim, né? Que o mercado ele tenta criar caixas e nos engessar o tempo todo. E muitos processos meus principais era assim: opa, isso eu faço, por que eu não estou ganhando para isso? Para mim era mais o aqué que não vinha do que, não. É o seu lugar de fala, né? Gente. Aí você, um show de samba, Copa do Mundo, vai. Samba no pé. Aí você chega lá, tem um profissional de dança, coreógrafo de contemporâneo. Aí eu olho, eu já estou sem paciência, eu vou na postagem. Oi, o que houve aqui? Eu escrevo. Infelizmente, a gente tem que logar esse lugar de raivosa, por favor, né? contrate profissionais do samba. Você não Todo é do tempo, samba, amado. Obrigada. Vai, eu sou bloqueada. Várias pessoas se matando para fazer uma produção de casting diverso. Falei, gente, isso eu faço em 5 minutos de troca de WhatsApp. Falei, ei, pum, te convoco, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você faz isso, você filma, você performa, você é MC. E aí tem pessoas o tempo todo no meio corporativo, no meio público, que está fazendo isso, pessoas muito medíocres, né? E aí, a todo tempo. Então, a gente, né, no momento que você fala, né, criei a festa, olhei as possibilidades de festa em São Paulo, né, a noite mais treinante do mundo, e a gente não tinha, né? Em 2016 não tinha esse espaço. Hoje tem um pouco mais, a gente teve um pico e já está numa decadência muito forte. Mas, gente, a gente tem que ocupar esse lugar, então vou fazer. Né? A gente vê muitas pessoas que ensinam também, né? Das academias, estúdios de dança. Porque a gente não vê, né? A gente não entra em toda a portinha que está escrito estúdio de dança. Mas, com certeza, vai ter uma pessoa medíocre dando uma aula de street, de danças urbanas, ou de vogue, ou de samba no pé, ou de wacking. E muitas pessoas que tiveram uma formação, né, pessoas brancas que tiveram acesso, que às vezes viajam. Então, esse lugar também que a gente vai falar o tempo todo. Mayara já trouxe aqui, o Biel, logo na apresentação, trouxe a problematização do racismo, da apropriação, das pessoas que usam seus privilégios brancos, pessoas de classe média, para estarem entre nós, aprenderem tudo que a gente tem e comercializar. Quantas pessoas que nos estudaram hoje estão vendendo curso online e ganhando um dinheiro por alguma coisa que está gravado, que está viajando para o sul do país, está viajando para festivais, e eles nunca estão aqui. Eles nunca sentem em roda no chão com a gente. Então, acho que é esse lugar da gente realmente entender os impactos do racismo, da misoginia, da LGBTfobia, dentro dessas culturas, e como isso também impede desse desenvolvimento profissional dessas pessoas, né? Então, acho que hoje, pouco a pouco, a gente está construindo essa presença, a gente está fazendo
enfrentamento, de fato, dentro das políticas públicas. A gente está no ano eleitoral, que é uma questão muito importante para a gente realmente estar em roda e discutir sobre isso. Quem estão pensando as políticas culturais, né? A gente tem um fórum de dança paulistano que está conseguindo conquistas importantes em nome da dança, mas a gente não está ali também na construção por várias questões, né? Uma são os não convites, mas talvez são as demandas da vida, são os distanciamentos geográficos, porque a gente fala muito sobre isso, né? Quando a gente fala sobre mobilização, a gente tem que estar nos lugares. Então, por exemplo, agora foi pré-aprovada a aposentadoria para dançarines. Eu estou um pouco mais próximo, mas tem muita gente que ainda está longe disso. Mas como a gente vai construir e lutar por essa política lá na frente? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem emergências agora, que está um ano começando e pouca coisa, não, né? Talvez não consiga. Tem menos edital, tem edital que não foi pago, a contratação, a moda da diversidade que já acabou no mercado e que não chega. Então, acho que é esse processo que a gente tem que realmente se mostrar criativo o tempo todo para conseguir realmente fomentar nossas comunidades artísticas, nossos afetos, mas também se organizar, conversar, talvez buscar formas independentes de formação para conseguir sentar nessas mesas de negociação. Entender como as marcas estão trabalhando com cotas de patrocínio, como organizar nosso CNPJ, como preparar um portfólio, para quem entregar o portfólio, onde estão essas redes, é o LinkedIn, é o pessoal, ou é o e-mail, o que eu tenho que fazer para estar nesses lugares, né? Se é uma formação acadêmica, se é uma pós, se eu tenho que estar na FGV para fazer alguma formação, a gente também tem o SENAC, então acho que tem muitos esses lugares que a gente tem que disputar o tempo todo, e eu acho que esse lugar da coletividade, da rede, é o que vai nos aliviar, exatamente para a gente também ter esse cuidado com a nossa saúde, né? Porque a gente sabe que o peso, a pressão, as dificuldades para nós triplicadas, né? Então, como isso também, ao mesmo tempo, vai afetando a questão financeira, mas também a saúde mental, a saúde física, e nós, como artistas da presença, precisamos cuidar desse lugar também, que é muito importante. Show. E a grande maioria das... Perfeito. Maravilhoso, né? Nossa, eu estou muito importante, não estou nem me aguentando. E é muito doloroso e ruim, mas que bom que agora nós temos esse entendimento. Nós não fomos educados para isso. Então, primeira geração, segunda geração, terceira geração, talvez, para começar a entender essa importância da educação financeira, educação na questão de documentação, ter um plano B, ter um plano C. É preciso isso na cena de qualquer atividade, dança, cultura artística que seja, de comunidade preta de onde a gente vem. Nós não fomos educados para isso. Então, tem gente que passa por mim que... mas, nossa, o que é um CV? Mas me pediram um negócio aqui, o que eu tenho que fazer? Então, como já é uma questão do próprio racismo estrutural, de pretos não ajudarem pretos, e aí é onde a nossa comunidade ela vai rachando. Então, agora, essa nova geração tem que ter esse entendimento que isso é continuidade. Montar uma empresa e empregar pessoas não é continuidade. A continuidade é você pegar a pessoa, sentar e ensinar. Ela não vai ocupar ou tomar o seu lugar, não é isso. Você vai possibilitar que outra pessoa que está começando uma carreira, que ela precisa ter isso, porque ela pode ser a mais talentosa, ela pode ser a melhor, mas vai vir outra pessoa um pouco mais preparada e que teve um pouco mais de oportunidade de documentação e de entendimento e vai pegar um lugar que, por fala, só pelo fato de você existir, já é seu. Porque existem muitas pessoas hoje em que elas... eu sou formado, fiquei na Europa há tantos anos, mas a vivência, rua... O corpo, a malandragem, que eu costumo dizer que a malandragem é individual, malandragem que nós, que já fomos projetados para isso, nós fomos projetados para sobreviver. É diferente de quem nasce herdeiro. Então, é totalmente diferente. O meu corpo, o meu jeito de agir, o meu jeito de dialogar vai ser totalmente diferente porque eu fui projetada para sobreviver. Então, a nossa luta, o nosso corre é totalmente diferente.
Então, tem Perfeito. que educar. Eu não sou a melhor pessoa, mas o que eu posso dentro da minha cena, a pessoa me liga, ai, Maiara, não tenho medo. Ai, nossa, eu fui uma das primeiras a criar projeto de samba no pé em São Paulo. Hoje tem um monte de profissional. Vem cá, tudo bem? Ó, isso aqui você está fazendo errado. Ó, isso aqui você está cobrando muito barato. Ai, mas você é minha concorrência. Eu falei, não, eu abri o mercado. Diferente. Eu abri o mercado e eu quero que você não desprecie, diminua o mercado. Eu quero que você continue aumentando, porque outras pessoas vão vir e a gente foi explorado demais. Então, chega. Então, tem que educar. Essa é a minha- Show. Bom, a gente está chegando no nosso momento final desse bate-papo. Não, a gente tem tanta coisa para falar. E eu acho que esse é justamente o ponto, Flip, porque esse não é uma conversa fechada, né? Um diálogo, ele se propõe a ser uma coisa aberta. Então, é uma semente, novamente, que a gente planta para que isso reverbere, para que essa discussão e esse diálogo ele aconteça em outros espaços, aconteça em outros momentos, que seja apenas um primeiro momento de vários, para a gente poder também ir se articulando e ir conversando, né? Eu acho que a gente vem de culturas e vem de experiências em que é isso, né? A gente precisa da oralidade, a gente precisa sentar, aprender com nossos mais velhos, ouvirem as pessoas que vieram antes da gente poder falar, para que a gente consiga avançar em algumas perspectivas. Sendo assim, quem tiver alguma pergunta, indagação, reflexão para fazer, vou passar o mic recolhendo essas perguntas, e aí, com base em tudo isso, a gente faz uma fala final, cada um, para finalizar. Pode ser? Em razão da nossa programação, que ainda tem várias coisinhas. Show? Primeiro aqui, você. Oi, boa Oi. tarde. Primeiramente, muito obrigada por vocês resistirem, persistirem dentro da arte, por vocês serem essas pessoas que estão, nesse momento, trazendo as vivências de vocês para a gente. É muito construtivo. Até para mim mesmo, quanto pessoa que também está dentro das artes e resistindo quanto travesti há muitos anos dentro desse espaço. E aí, pensando também na minha trajetória e vendo a trajetória de todos vocês, né, e até mesmo das pessoas da cena do WEC, construindo essa cena, eu fico pensando assim, como a gente, quanto pessoas que produz ou nichos específicos, como a arte, vamos supor, o break, o wacking, o passinho, essas especificidades, como que a gente consegue driblar o capitalismo quando ele olha para a gente quanto uma possibilidade só de monetização e a gente só serve para aquele momento, atender aquela demanda no momento, né? Então, agora o tema é funk, passinho. Então, aí a gente está bombando em vários espaços só falando sobre passinho, ok. Mas e depois disso? Como que vocês conseguem... a partir das experiências de vocês, é lógico, como que vocês conseguem olhar o futuro desse capitalismo não fazendo da gente como só um papel de vamos fazer essa demanda aqui e depois descartar essa arte como se não fosse mais pertencente dentro desses espaços artísticos. Não sei se vocês entenderam minha pergunta, mas eu acho muito pertinente para a gente que está fazendo arte ultimamente, não pensar só na demanda, mas pensar um futuro, que é o passinho, pensar o futuro do funk, pensar o futuro das danças urbanas, do wacking, do voguing, e não só cair no capitalismo e só ser uma coisa de agora o momento é esse. A minha pergunta é essa. Gabi, eu posso responder curta? Resposta curta. Com certeza. Foi tudo, adorei isso. E realmente é uma armadilha muito grande do mercado como um todo, né? O capitalismo tem essa configuração de ser extrativista, né? Então, essa cadeira eu vou fazer 1 milhão dela, aí ela vai ficar cafona, aí eu vou invitar outra, vou fazer 1 milhão, ninguém vai querer mais ela. Então, ela nos trata assim. E, para mim, eu sempre penso nessa tecnologia estar sempre em movimento e sempre se multiplicando, né? Porque uma coisa também que o mercado faz é individualizar. Então, Dana Lisboa, ela é o Vogue. Então, eu vou pegar ela, colocar em todo lugar, mas... Não, ou faz o rap queer. E vão colocar... Isso é muita coisa. Eu não posso te colocar como uma coisa só, mas você também é o Vogue, você também é o rap queer. Então, acho esse lugar que o mercado toda hora tenta nos colocar. Assim, né? Eu não falei na minha apresentação, mas eu sou do locking. E eu coloco isso como linguagem que me formou, que eu estudei, né? Fui filho do Frank, criei o Funk Fanáticos, meu e-mail é Funk Flip, tarará, tarará. Quando eu fui criar meu solo, eu tinha uma outra urgência,
que era falar sobre minhas raízes nas festas, enquanto a festa é importante, enquanto espaço cênico, e eu vivia com HIV, e eu estava em silêncio há muito tempo. Então, me chamaram para fazer a minha criação, e aí eu fui falar sobre isso, sobre o que eu queria falar. A dança, a técnica, tinha um lock, tinha um point, tinha um clap, mas eram outras coisas. Então, você cria quase um corpo que eles evapora e vira outras coisas, né? Vira 2, vou pegar o flip e vou espremer, sai 2. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar festa, aí queria a festa Amém. Aí, a partir daí, é um coletivo, aí, a partir daí, palestrante, a partir daí, outra coisa. Então, acho que é necessário a gente ter essa ginga que a capoeira, que o frevo, né, que nos ensina, né? Nossas ancestralidades ensinam a gente toda hora se reinventar a partir da criatividade. E eu acho que, de fato, estar no mercado é estar o tempo todo criando versões de nós, para conseguir negociar de igual para igual e não deixar extrair de nós o que é mais importante, que é essa vontade de estar circulando. Perfeito isso. E para completar também essa questão, até mesmo de se posicionar. Existe o poder do não também. Tá? O poder do não. Não, isso não. Mas eu pensei, não, mas então. Aí entra mais uma vez a questão do reeducar. Eu não faço só isso nesse período, tá? Tem isso. Depois disso vem isso, como ele colocou. Isso aqui é a minha, aqui está a minha cartela. O que você acha que dá para fazer daqui? Porque daqui eu posso fazer, e assim a gente vai mostrando que não é só nesse período, tá? Trazendo para a cena do carnaval, eu faço carnaval o ano inteiro, certo? Mas aí é só no período de janeiro e fevereiro? Não, a gente não monta o maior espetáculo do mundo em 2 meses. São 9 meses. 10 meses trabalhando. Então, eu tenho profissionais de todos os tipos. Então, você não vai chegar aqui... Não! Já acontece assim, por exemplo. Vamos fazer um samba aí, traz uns pagodeiros, churrasco pra caramba, bota uísque aí, a galera come. Não, e o cachê dos músicos? Mas, não, é um pagodinho, tardezinho, rapidinho. Comida da melhor qualidade. Não, os profissionais, eles têm condições de comprar. Então, obrigado. Não. E aí, esse próximo cliente, quando ele te procura, ele, eu já falei com você, a abordagem é diferente. Vai doer no bolso um pouquinho, no momento, mas depois você vai ver que, eu me posicionei direito, e isso passa para um, passa para outro, passa para outro. Ali não, ali se você realmente quer um trabalho profissional, com esse profissional, chega devagar, fala direito, apresenta a proposta, trata como você trataria uma primeira bailarina do Bolshoi ou o primeiro musicista de músicas clássicas. É a mesma educação, é o mesmo ensino e dedicação, principalmente financeiro, que, no caso, eles têm patrocínio, emenda, ajuda, incentivo, e nós não. Então, tudo que a gente construiu é muito na luta. Então, é isso tudo igual. Tá? Não. Perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo, pela atenção de todo mundo. Acabou o milho, acabou Não, o poder do não. Não vou parar de falar. Em razão da programação, a gente ainda vai ter a apresentação de algumas performances. Depois, finalmente, a gente vai encerrar nosso evento com a batalha de WEC iniciante e, em seguida, com uma jamzinha. Então, acho que a sua pergunta foi muito representativa e também foi uma honra a pergunta da plateia vinda de você. Muito obrigado. Assim, Meu Deus do céu, a gente já passou do horário. Infelizmente, não vai dar. Mas a Mayara e o Felipe vão continuar aqui nesse processo. Enquanto você faz um history falando, eu fui no... louca! E aí a gente faz um history respondendo. Gente, eu fui tentar falar, não deu certo. Então, infelizmente, por conta da programação, acho que não rola. A produção já tá como? Já tá aqui, ó. Obrigada por virem, muito obrigada. Muito obrigado, lindo, tá viu, aqui, gente? Obrigado.